de pernas pro ar. A escola na casa das onças. Se vemos lá. Aqui, os papos da meia-noite, o laboratório para a geração de novas utopias e o diário da onça pintada. La luna te besa tus lágrimas puras como una promesa de buena ventura. La niña de fuego te llama la gente Do Oscar Clavia Sais, y te están dejando da Universidade Federal de Santa Catarina. O sexo e a morte dos touros, a controvérsia taurina e o caso da tragédia. O artigo explora as claves simbólicas da tourada espanhola e do movimento anti-taurino que postula sua erradicação. Em que pese o acirramento do seu antagonismo, taurinos e antitaurinos têm em comum algumas diferenças com o paradigma moderno de separação natureza-cultura ou humano-animal, e elaboram, cada um por seu lado, uma identificação entre os humanos e os seus animais de escolha. Essa identificação, que no caso das touradas remete ao tema clássico do sacrifício, põe em jogo noções sobre gênero e sexualidade. O sexo e a morte dos touros, a controvérsia taurina e o caso da tragédia. Oscar Clavia Sais, Universidade Federal de Santa Catarina. Publicado na revista Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 23, número 48, maio-agosto de 2017. As touradas espanholas levam séculos sendo motivo de polêmica. Bem mais tempo do que levam sendo um símbolo ou uma festa nacionais. Mas esta polêmica tem se acirrado contemporaneamente até se tornar a mais intensa, no sentido emotivo e no sentido semântico de todas as que envolvem direitos animais. A opinião antitaurina tornou-se majoritária
sobretudo entre a população espanhola mais jovem e urbana. Junto com os argumentos em comum com outros movimentos animalistas, ela usa um léxico agressivo. Atraso, barbárie, selvageria, primitivismo, incultura, aberração, irracionalidade, que alveja uma identidade e uma tradição nacionais controversas. A tendência anti-taurina alimenta e se alimenta das tensões entre os nacionalismos centrais e periféricos. As touradas têm sido recentemente proibidas pelo governo autônomo da Catalunha, não sem críticas de quem considera hipócrita a manutenção dos correbous, festas rurais taurinas, porém catalãs. Embora o anti-taurinismo esteja inserido também no abertzalismo basco, o forte enraizamento das touradas em algumas cidades bascas tem impedido que se tomem lá medidas semelhantes. Outras tensões alimentadas entre o catolicismo e uma tendência laicista com tintas crescentemente anticlericais ou antirreligiosas. Na polêmica sobre os touros, existe muito mais do que uma controvérsia animalista. O touro de que falamos não é apenas um animal empírico. Ele simboliza tudo aquilo que diz simbolizar e muito mais que não consegue se exprimir de outro modo. Ay, por cumplir con Dios y el mundo, yo me paro cuando te veo, pero me hago loca. Contextos não ditos. Começarei num ponto muito periférico do mundo dos touros, tratando de um romance taurino, Los Mozos de Monleón, que nunca foi objeto de muita atenção. Em espanhol, a palavra romance designa um poema narrativo e cantado em versos octossílabos, que foi o gênero por excelência da épica popular espanhola. Recolhidos em coletâneas desde o Renascimento, os romances continuavam a ser garimpados por folcloristas e filólogos em inícios do século XX, quando várias versões de Los Mozos de Monleón foram anotadas com sua música. Los Mozos de Monleón foi uma das peças populares que Federico García Lorca publicou em partitura harmonizada para piano, e nessa versão
alcançou certa difusão na discografia erudita. É curioso que um poeta que flertou com o surrealismo, como Lorca, tenha simplificado o romance eliminando a sua coda, fazendo-o acabar no verso, como lo habéis demandado, e evitando assim o seu segmento mais obscuro. A única análise que conheço deste romance, Puerto, 1988, o define como uma tragédia de confronto entre a autoridade da mãe e a rebeldia do filho, que deseja afirmar a sua condição de homem na tourada, mas perece vítima da maldição materna. Os conflitos entre gerações, alegorias de uma tensão geral entre tradição e modernidade, foram temas caros às vanguardas literárias espanholas do século XX. E o castigo fatal de filhos desobedientes já era um tema muito frequente do romanceiro popular. Mas essa leitura é tão incompleta como a versão de Lorca. Essa exclusão dos últimos 6 versos aponta a dificuldade de assimilar seu conteúdo. A mãe de Manuel Sánchez, em lugar de sair presto a conferir o resultado de sua maldição, aparece apenas 9 meses depois, um chavão de 8 sílabas a que os romances recorriam para aludir a um nascimento. Como se o desfecho da tragédia tivesse sido uma fecundação e não uma morte. Ela reaparece em cena não chorando e se lamentando, mas bramando como os bovinos, percorrendo de um lado a outro os currais e procurando não seu filho Manuel Sánchez, mas o touro, que já está enterrado. Outro dado estranho, porque o destino dos touros mortos não é a sepultura, mas o consumo. Bem antes no romance, o vaqueiro avisa aos jovens que se abstenham de participar na tourada. Manuel Sánchez, o filho maldito da viúva, se enfrenta com um touro órfão. Ele foi amamentado por mãos humanas, as do vaqueiro. O que fazer com isso tudo? Esse tipo de relatos em que matador e vítima trocam seus papéis, em que um humano reaparece em forma de animal, em que uma imolação equivale a uma gravidez, e em que uma viúva age levada por algo que está mais para ciúme de amante que para amor materno, se encontram com frequência neste mundo pagão que a antropologia sempre frequentou. Mas não, pelo menos à primeira vista, no cristão campo de Salamanca em que o romance foi recolhido. Ninguém, nem os camponeses, nem os escassos folcloristas que têm se ocupado de sua tradição, têm destilado nada a partir desses enigmas. De modo que toda a seção final do romance tem a consistência dos lapsos e dos sonhos. Mas é precisamente nessa condição subreptícia, quando algo que se transmite no relato passa a ser um não dito no meta-relato, que a atenção a um mito pode fazer diferença. Ele fala sobre o que é de praxe deixar na sombra. Para encontrar um comentário adequado deste mito, devemos passar deste mundo das touradas rurais para o outro, bem mais conhecido, das touradas profissionais.
interpretações antropológicas. O mundo das touradas organiza uma cultura peculiar e enormemente intrincada, que abrange desde taxonomias da cor da pelagem dos touros ou da forma dos seus chifres a uma jurisprudência do ritual, passando por elaborações históricas ou filosóficas e debates com o antitaurinismo. Uma grande quantidade de informações contidas neste artigo procede do saber do autor como nativo. Embora muito longe de ser um aficionado ou um especialista, mas todas elas podem ser conferidas em revistas e livros especializados e na enciclopédia Los Toros, de José Cossio, publicada em 12 volumes de 1943 a 1996, que teve ainda em 2007 uma edição popular de 30 volumes. O mundo das touradas tem uma vasta vertente erudita, que se estende da poesia até a história e ao ensaio, e no qual a antropologia tem um papel menor. Não faltam estudos antropológicos sobre a infinita variedade do mundo taurino rural e sobre o seu enraizamento arcaico, mas o mundo das touradas profissionais tem interessado pouco para a antropologia profissional. A peça mais famosa a elas dedicada pode ser um ensaio de Julian Pitt-River, 1984, que, sem recorrer a este rótulo, encaminhou o tema das touradas para os estudos de gênero. A tourada é, diz ele, tão obviamente sacrificial. Veja-se o estilo sacralizante de todos os detalhes da tourada, muito alheio ao de um espetáculo esportivo, que faz desaparecer uma questão central. Qual seria o destino deste sacrifício? Para Pitt-Rivers, seria o de conciliar a relação agônica entre os sexos própria da cultura mediterrânea. A tourada põe essa conciliação em mãos de um oficiante, o torero, que na festa aparece inicialmente como sacerdote sacrificador, transforma-se depois numa mulher sedutora e vai se retransformando em homem até chegar ao momento do sacrifício em que a espada penetra numa ferida prévia do touro, comparável a uma vagina aberta. Bem resumida por um texto de Germaine Tillion, do ano 2000, tratando de sua versão marroquina, as mães se sujeitam aos seus filhos e sujeitam as suas filhas, mas inculcando aos dois com aplicação o terror do outro sexo. Doravante, os filhos desconfiarão de todas as mulheres, salvo de sua mãe, enquanto as filhas terão medo de todos os homens e também do seu pai. A interpretação de Pitt-Rivers pode ser exotizante e excessiva, especialmente neste ponto final, mas toda ela, em conjunto, alude a associações simbólicas facilmente perceptíveis, a uma sexualização muito explícita dos ingredientes da festa. As touradas, segundo Pitt-Rivers, equilibrariam a relação agônica entre o masculino e o feminino. Constituiriam, assim, um desses rituais de têmpera funcionalista, capazes de resolver no plano das fantasias as tensões irresolúveis da vida cotidiana. A minha interpretação segue as linhas gerais da interpretação de Pitt-Rivers,
e de Delgado Ruiz, a qual aludirei mais tarde, que a revisou parcialmente, mas o faz seguindo caminhos paralelos, aproveitando alguma de suas observações, acrescentando outras e se desmarcando de sua conclusão. É explícito para os nativos, taurinos ou antitaurinos, que as touradas são uma encenação da masculinidade. A associação do touro com a virilidade não precisa ser detalhada, mas o é em todos os terrenos, da retórica ao artesanato até a culinária. O torero, da sua parte, põe em jogo todo o repertório masculino: coragem física, desprezo do perigo e da dor, domínio, sobranceria. Não apenas na arena. O torero seria um objeto eminente de desejo feminino, de um desejo perigoso, pois casar com um torero condena a um sofrimento polivalente, apenas superado por quem é, ao mesmo tempo, algo nada incomum, esposa e mãe de torero. Uma norma não escrita das touradas veda a presença da esposa do matador no espetáculo, de mau agouro, e as ficções poéticas, sem excesso de fantasia, sempre outorgam a este uma ou várias amantes sobre as quais não pesa este tabu. A presença e a atitude das mulheres na tourada são, por assim dizer, marginais à sua gramática e essenciais à sua pragmática. Elas não têm papel nenhum no rito, mas a sua presença e às vezes seu entusiasmo explicitamente tingido de erotismo enfatiza o sentido da atuação do toureiro. Não há como negar essa glorificação da masculinidade que aparece em primeiro plano. Mas ela é apenas um elemento de um complexo em que existem outras associações contrárias. A começar pelo mais visível. O traje do toureiro, elaborado segundo uma moda do século XVIII, quando as touradas foram regulamentadas na sua forma atual, tomou mais tarde conotações femininas. Piet Rivers não duvidou à hora de definir o toureiro como um travesti. De fato, tem sido por vezes fonte de inspiração para a moda feminina espanhola. Exatamente o mesmo pode-se dizer das suas posturas, passos e gestos, e de toda a técnica e a apresentação corporal do toureiro. Sem que haja, que eu saiba, normas explícitas a esse respeito, a ideia de um toureiro barbado é incongruente. Pelo contrário, é compulsório o uso de uma coleta, um pequeno rabo de cavalo ou coque, signo do toureiro na ativa. Em épocas em que esse arranjo de cabelo era intolerável para um homem, a coleta podia consistir num aplique colocado na nuca do toureiro apenas para o momento da tourada. De um modo mais sutil, porém mais contundente, o vocabulário da tourada, especializado e extensíssimo, tem sido uma fonte sempre disponível do vocabulário da sedução. Praticamente qualquer termo e qualquer evento da tauromaquia pode se aplicar à descrição do encontro erótico entre homem e mulher. Dentro de uma concepção mal adaptada, com certeza, à ética amorosa atual. Isso, aliás, de um modo simétrico. Mulher e homem podem, neste jogo verbal, ocupar igualmente a posição do touro.
Na arena, frente ao touro, o torero não está em funções de macho. Sua ação é sempre mínima, sutil, aparentemente passiva. Ele provoca, incita, elude. Mesmo no momento de matar, a força que afunda a espada no corpo do touro deve ser também a da sua investida. E, portanto, essa hora de la verdade é o momento de mais perigo para o torero. Porque sem o chamariz alternativo do pano, as hastes do touro vão dirigidas diretamente sobre seu corpo. O motivo mais comum de morte de toureiros tem sido a perfuração da virilha, com hemorragia da artéria femoral. E, como Pete Rivers cuida de destacar, o toureiro não pode, neste momento, tirar o corpo fora, usando a espada de lado, o que seria assassinar o touro e não matá-lo. A analogia deste momento culminante com uma cópula mortal, que às vezes pode ser recíproca, dispõe de muitos índices a partir dos quais se explicitar, embora a exegese nativa o evite discretamente. É bom lembrar que, embora muito rara, existe a toureira, e ela não é, em absoluto, uma inovação pós-moderna. Já houve toureiras no século XVIII. Goya retratou alguma nas suas gravuras de touradas e, embora sua ação na arena, com o mesmo traje e a mesma prática, suscite opiniões contrárias entre os taurinos, ela não altera em absoluto o rito e o status de uma tourada. Já a substituição de um touro por uma vaca seria absolutamente impensável. Os festejos com vacas estão, a rigor, fora da tauromaquia e não incluem a morte do animal. O verdadeiro e insubstituível macho da tourada é o touro. Manuel Delgado Ruiz, 1986, no seu livro sobre as touradas, partiu das ideias de Pete Rivers para dar um passo mais nessa interpretação generalizada da festa e fazê-la mais sociológica e mais política. Em lugar de um confronto paradigmático masculino-feminino, ele identifica na tourada profissional uma teoria implícita da socialização. O homem é um bruto sem domar, e sua domesticação, sua redução ao mundo do trabalho e da família fica por conta da mulher, que recorre para isso à sedução e à sexualidade. Os instintos podem ser redirecionados para a reprodução se existe uma mulher em funções civilizadoras que se ocupe disso. O que pode ser visto na arena é a amplificação trágica deste processo, o progressivo desgaste da besta entre seduções e feridas. Para que a tourada aconteça, o touro deve morrer. Para que a vida social aconteça, o homem deve também morrer enquanto touro. Vale a pena lembrar que esse homem é um proletário, urbano ou rural. Com raras exceções, o toureiro surge desse meio, e a própria tourada, na sua forma clássica, tourada a pé, significou, no século XVIII, o triunfo do protagonismo popular num universo festivo até então próprio da aristocracia, que realizava as touradas a cavalo. As touradas a cavalo continuam a existir, mas são vistas pelos taurinos como um gênero menor.
E dentro das touradas a pé, o cavaleiro permanece como uma figura vilificada, a do picador, objeto preferido das vaias do público, tão logo insiste na sua tarefa. Um ponto destacado por Pete Rivers. Embora inflijam ao touro um sofrimento não menor e representem um encontro muito mais desigual que o do toureiro a pé, as touradas a cavalo figuram num discreto segundo plano das iras antitaurinas. Conheci pessoas que não suportavam a ideia de presenciar uma tourada a pé, mas chegavam a apreciar uma tourada a cavalo, onde a beleza e a habilidade de um dos animais reduzia o outro a uma espécie de sombra ameaçadora. Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica Trote del todo enredo. A interpretação de Delgado Ruiz não está muito longe de um discurso quase explícito entre as classes populares espanholas. Formula uma associação simbólica que é, certo, a de uma cultura subalterna que está em franco retrocesso, em meio a vastas mudanças do mercado de trabalho, da instituição familiar e dos papéis de gênero. Embora nas polêmicas entre taurinos e antitaurinos, os argumentos ligados ao gênero sejam muito secundários, essas últimas mudanças têm tido um papel de destaque na progressiva rejeição às touradas. Essa mensagem implícita que sugerem Pete Rivers e Delgado Ruiz pode parecer tão intolerável como a própria festa que as codifica. Num artigo posterior, de título provocativo, Delgado Ruiz 2000, o autor indica que essa mesma alegoria aparece no romance Pamela, de Richardson, um autor do século XVIII inglês, que mostra a transição de um conceito da mulher como ser eminentemente pecaminoso a um conceito vitoriano e de raiz calvinista da mulher como civilizadora. Mas o romance de Richardson tem um final feliz, em que o touro acaba manso como uma vaca. Seu inverso, com a mulher domesticadora tornada mulher fatal, poderia ser o célebre filme de Nagisa Oshima, conhecido internacionalmente, também na Espanha, como O Império dos Sentidos. O título japonês do filme incluía uma palavra espanhola, Ai no Corrida, de corrida. Tourada amorosa. No cartaz japonês, a sombra de um touro se projetava sobre os amantes. Canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasa al bulé, se vuelve en tu muleta, es el verso de un poeta que quiere al cielo bebé, que procede la cultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel, hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores, no le quieren coger. Un de canastero se mueve tu cuerpo entero, mientras que pasa el puré, el vuelo de tu muleta, el verso de un poeta que se quiere al cielo bebé, que procede la cultura
y tu muñeca sin sal y en tu brazo soñadores alfileres de colores. Gênero e espécie. Dentro de um seminário que tratou comparativamente das relações de gênero na Amazônia e na Melanésia, Merlin Strathern, 2001, incluiu uma formulação irretocável da sua tese de que o gênero não é uma superestrutura do sexo. Man and the woman are source of metaphors about melanness and femaleness, but is combination as well as separation, and this I take as the most interesting relationship between them. Assim, os signos do masculino e do feminino não correspondem exclusivamente a homens e mulheres. São patrimônio de ambos, potências ativadas em função de relações concretas. No mesmo volume, as contribuições de alguns etnólogos, como Philippe Descola, 2001, sugeriam um papel menor da dualidade de gênero nas sociedades amazônicas, ou a rigor seu englobamento pela oposição entre consanguinidade e afinidade. Ou seja, por uma relação com o outro que se manifesta plenamente na caça, na guerra e no canibalismo, Víveres de Castro 2000, e que assim equaciona as relações de afinidade e gênero com as que se estabelecem entre espécies. Não por acaso, os dramas matrimoniais contados pelos mitos ameríndios enfrentam cônjuges humanos e animais. O argumento melanésio de Strathern poderia se estender assim à relação amazônica entre humanos e animais, se aproximando muito, desse modo, à definição levi-straussiana do totemismo. A diferença entre as espécies, como a diferença entre os sexos, é uma fonte de metáforas para qualquer outra relação inter- ou intragrupal. Não se trata tanto de oposição entre humanos e animais, mulheres e homens, mas entre potências que são ativadas dependendo da relação focada em cada momento. Os meus comentários a respeito das touradas podem ser organizados de acordo com este conjunto de ideias. A tourada coloca em cena os papéis de gênero, mas não, como pode parecer à primeira vista, representados por homens e mulheres, senão como qualidades distribuídas entre um conjunto de atores que inclui todos os humanos e os animais implicados na festa. Do mesmo modo que o contraste entre animal e humano transcende os limites do encontro entre o touro e o humano para ser um sinal também da relação entre homens e mulheres. Os gêneros se opõem como espécies na mesma medida em que as espécies se opõem como gêneros. Esse jogo é suscetível de múltiplas realizações de um canto a outro do planeta. A das touradas se distancia claramente dos modelos melanésio e amazônico, aos quais acabo de aludir. A diferenciar as touradas do complexo da predação amazônica, concorre especialmente o conceito de bravura,
que deve ser completamente separado de noções como selvagem ou natural. O touro bravo não é um animal selvagem. Ele procede de um espaço aberto onde se cruzam a vida selvagem e a agricultura, e sua própria agressividade é culturalmente induzida. A bravura faz parte de um inventário de virtudes atribuídas ao touro, tipicamente humanista, fazendo par especialmente com a nobreza. Por outro lado, as relações entre o ser humano e o touro não estão percebidas como equivalentes a relações de afinidade e inimizade, como as que no modelo amazônico encarnam as diferentes espécies, pois é a filiação o que fica em destaque. O touro leva a marca do seu criador, e junto com seu nome próprio, cada touro é conhecido também pelo sobrenome deste criador. Ele é um Miura, um Vitorino. O touro bravo equidista entre o selvagem e o doméstico, como entre o consanguíneo e o afim. É um devir que parte do primeiro num movimento nunca completo ao segundo e que nunca se resolve na domesticação. A bravura pode ser burlada pelas astúcias da arte, mas isso nunca transformará o touro em xerimbabo, nem as touradas em rodeio ou em circo. Comparando as touradas com os rituais melanésios de Strathern, 1988, é outro contraste o que vem à luz. Nestes, a reprodução sexuada dos porcos é englobada no trabalho doméstico da mulher, que por sua vez é englobado na ação ritual pública do homem. A culminação do processo é uma troca entre homens. As touradas são, pelo contrário, fruto de um trabalho marcadamente masculino. Lembre-se, como exemplo extremo, aquela função nutriz do vaqueiro de Montleon. E o feminino aparece em destaque precisamente no produto final, seja no aspecto feminino do matador, seja na presença de mulheres como destinatárias da morte do animal. A dualidade de gênero não se instala na produção da festa, mas na sua consumação. Não está na sua infraestrutura, mas na sua expressão. Num artigo sobre o universo simbólico do catolicismo rural espanhol, Calavia Assais, 97, eu mesmo tracei um contraste entre metáforas vegetais, as múltiplas aparições da árvore sagrada, e metáforas animais, quase todas elas taurinas. Quando não incompatíveis, esses dois conjuntos dividem seus domínios com nitidez, e o meu artigo correlacionava isso com diferenças ambientais. De um lado, a relação entre a aldeia e o bosque. Do outro, a relação entre aldeias separadas por interstícios que incluem, é claro, as fazendas de criação do touro bravo, mas sobretudo com um registro sociológico. As metáforas vegetais acompanham representações do social, em que a aliança e a própria sexualidade que a fundamenta são elididas e a comunidade se postula como um corpo que se perpetua por si mesmo, como essas árvores sagradas, que, real ou aparentemente, se reproduzem mediante algum modo de clonagem. Já no universo do touro, as dualidades agônicas entre comunidades vinculadas por alianças e inimizades tradicionais passam a primeiro plano, junto com a sexualidade que lhes serve como metáfora geral ou como pretexto histórico.
Pensar vegetalmente aponta para a autoctonia, para a encenação ritual ou narrativa de um mundo endógamo, daquela famosa doçura de viver entre si, de que Lévi-Strauss falou. Pensar animalmente aponta para a cisão, para o conflito, para a sexualidade, na medida em que o sexo é a primeira das cisões humanas ou o motivo preferido de disputa. O romance de Los Mozos de Monleón, com que iniciamos essa análise, tem a virtude de reduzir todo este último conjunto à sua mínima expressão, constituindo algo assim como o átomo da tauromaquia, a filiação cindida segundo gêneros, mãe e filha, a identidade cindida segundo espécies, humano-touro, e mediando entre um lado e outro esta aproximação entre gestação e morte. As touradas não apenas põem em jogo as dualidades mais básicas com que uma cultura pode ser construída, como o fazem nas versões mais fortes dessas, e com a morte como mediadora, toda uma tragédia. Sacrifício e tragédia. Delgado Ruiz conclui seu livro falando da tourada como um dos raros exemplos de rito sacrificial que sobrevivem num mundo avesso ao próprio conceito de sacrifício. A identificação da tauromaquia como sacrifício, como Pete Rivers já percebeu, é uma constante dos trabalhos a respeito, muito mais como axioma que como argumento. Talvez não pareça necessário argumentar. A tourada é trágica, não dramática nem competitiva. O próprio termo tauromaquia, como o termo bullfight, com que é conhecida em inglês, é uma péssima tradução. Na tourada ninguém duvida sobre o desfecho, e deve ser o único espetáculo do presente ao qual se assiste sabendo que pelo menos um dos seus protagonistas morrerá. Nada de fundamental se altera. Muito pelo contrário. Nos casos em que o toureiro também morre. Por muito que a morte de um toureiro possa ser descrita na hora como um acidente indesejável, ela é uma culminação, um sacrifício perfeito, por cima do sacrifício habitual. A glória suprema é a do toureiro morto na arena. Os monumentos taurinos comemoram esse episódio. A morte do toureiro Paquirri galvanizou no começo dos anos 80 uma festa que passava por um mau momento, e algo parecido aconteceu, mais recentemente com as atuações temerárias de outro toureiro, José Tomás. As imagens que o mostravam continuando na lida, totalmente ensanguentado, correram o mundo, e fizeram mais por manter o prestígio da festa que todas as declarações de patrimônio cultural. E, no entanto, toda essa glossa sobre o sacrifício esbarra num problema léxico. As touradas não são um sacrifício em nenhum dos sentidos que esse termo tem em espanhol. Nada tem a ver com o sacrifício cristão. A teologia cristã conta com o sacrifício fundador, que exclui, doravante, qualquer outro sacrifício independente e se renova mediante o ritual, o da missa, visivelmente incruento. Sejam quais sejam os vínculos das touradas com o cristianismo,
Eles estão ao lado. Ninguém pretende ganhar o céu com elas. O uso corriqueiro do termo sacrifício em espanhol é assintosamente dessacralizado, ou bem designa o abate utilitário de animais, ou aponta a noções de restrição, de austeridade e de poupança para algum investimento. As touradas são um sacrifício apenas para os antropólogos. Mas mesmo neste caso, falta também essa dimensão vertical que nas teorias clássicas faz do sacrifício o modo essencial de relação com a divindade. As touradas não servem para consagrar um poder religioso ou político. Não produzem qualquer noção de totalidade social ou religiosa. Não são um símbolo do Estado, mesmo quando o chefe do Estado as preside. Ele está ao lado também. Em nenhum momento o foco da festa se desvia em sua direção. A tourada, em geral, não produz. É claro que ela sustenta um enclave na economia espanhola, com alguns milhares de empregos vinculados às 1001 destrezas exigidas para a criação do touro, preparação dos trajes, o adestramento dos toureiros e os 1001 ofícios de um espetáculo barroco. Mas, globalmente, é uma festa muito dispendiosa que precisa de subsídios. As análises de Pitt Rivers ou Delgado Ruiz, relevantes se pensarmos em alegorizações mútuas do ritual e a vida profana, se perderiam se quisessem se impor em termos de eficácia simbólica. Ninguém espera obter das touradas algo assim como integração social, harmonia entre os sexos, em que pese a Pitt Rivers, ou uma válvula de escape para a violência social, como já pretendeu alguma interpretação etológica canhestra. A melhor prova disso pode ser a dificuldade que os taurinos têm para encontrar argumentos favoráveis para sua festa, que não se remetam à sua discutida estética. As touradas são um fim em si mesmas, não produzem mais nada. Contudo, as touradas foram durante muito tempo, e para boa parte da população espanhola, um centro da vida. Esse tipo de jogo absorvente de que Geertz falou, ou esse fato social total de Moss. Um papel que só faz sentido se passarmos de entender o sacrifício como produção de algum tipo de efeito a entendê-lo, parafraseando Bataille, 1949, como dispêndio final, como consumo último que coroa um sistema de produção, como coda destrutiva que finaliza uma construção social. Uma sociedade está em mãos não de quem produz, mas de quem determina e controla seu modo supremo de consumo. As touradas, tão difíceis de encaixar em algum ramo de atividade, arte, esporte, cultura, se definem espontaneamente como a contra-atividade por excelência. Elas são la fiesta. Outrora despercebidas entre tantos outros divertimentos que implicavam animais, as touradas passaram a atrair o interesse dos artistas e intelectuais europeus a partir de finais do século XVIII, quando começaram a se sobressair como um espetáculo de imolação gratuita, cada vez mais isolado no meio de um mundo justificado pela utilidade. No início do século burguês, as touradas representavam o escândalo de um povo que, em lugar de velhos heróis, reis e cortesãos, ou novos heróis, homens de ciência, intelectuais e empresários, cultuava matadores.
ou o de um país obviamente atrasado na carreira do progresso, em que a máxima expressão de consumo público estava não em mãos de suas elites, como a ópera, mas cifrado numa festa popular. Popular pelos seus protagonistas e pelo seu público. Foi, diga-se de passagem, a única revolução chegada a termo num país cujas estruturas de poder permaneceram imutáveis. A nação passou a ser simbolizada por um festejo popular, no qual foram se condensando todos os dilemas e as aporias. Não é que as relações de gênero tivessem que recorrer às touradas para se exprimir ou para se equilibrar simbolicamente. Foram as touradas que incorporaram o imaginário do gênero no mesmo movimento em que iam incorporando o do conflito político, a guerra civil como tauromaquia, ou da religião, o cristianismo como religião de morte, ou a própria descrição geográfica do país, a Península Ibérica como uma pele de touro. A tourada foi capaz de significar tudo antes de tornar-se, para boa parte da sensibilidade contemporânea, um ritual sem sentido. O discurso sobre as touradas tem insistido em vê-las como a expressão sublime ou lamentável de um país trágico. Mas creio que esse discurso deveria se inverter. Nada na cultura espanhola indicava um gosto pela tragédia, até que as touradas forneceram essa clave de interpretação para uma história nem mais nem menos trágica que outras. En el espejo del agua ay, me miro
Controvérsia. Apesar do que disse pouco antes, os taurinos vêm ensaiando argumentos novos para além dos exauridos apelos à estética e à tradição, e dentre eles merecem destaque os ecológicos. Os taurinos argumentam que é o negócio das touradas o que sustenta grandes áreas de bioma nativo na península. As derreças, em que os rebanhos de gado bravo são criados no meio de uma vegetação de sobreiros e azinheiras e de uma ampla fauna selvagem. Eventualmente, fazem contrastar a vida em liberdade das manadas de bravos, garantida pela morte violenta da maior parte de seus machos, com o tratamento do gado pela indústria da carne, e costumam provocar os adversários dizendo que seus argumentos só seriam válidos em boca de vegetarianos. Os anti-taurinos entendem tudo isso como sofismas repugnantes. O espetáculo cruel não tem sequer a desculpa utilitária de granjas e matadouros. E quanto à preservação ambiental, espera-se, talvez ingenuamente, que ela seja assumida pelo Estado, mantendo essas áreas junto com o próprio gado de lida. Os taurinos têm divulgado também, num contexto em que ganha novas conotações, uma velha tese dos seus eruditos. O touro de lida não é uma raça natural, mas criada por uma seleção humana. E é como resultado desta manipulação cultural que o touro possui uma natural agressividade. O corolário disso é claro, embora não necessariamente explícito. Mesmo se não se pode dizer que ele escolha esse destino, o touro não é uma vítima passiva. Ele tem uma intencionalidade. Ele quer atacar. Os antitaurinos têm se virado também para esse aspecto da questão, repudiando o discurso da agressividade natural e de quebra o da criação cultural. Quanto à investida do touro, ela é interpretada como uma reação apavorada aos aputos de uma multidão ensandecida. Mas o que os animalistas enfrentam neste caso não é alguma aversão da dicotomia natureza-cultura ou da reificação do animal, como poderia acontecer nas polêmicas com as vivissecções, o uso de animais em testes científicos, a indústria da carne ou da pele. Nada impede que o entusiasta das touradas seja, no resto do tempo, um devotado protetor dos animais. E de fato, no mundo taurino, e excetuando-se, é claro, a crueldade da morte, o tratamento do touro está a um mundo de distância do que se reserva ao gado de corte, e muito perto do que se reserva ao animal de estimação, até de uma estimação em grau supremo. Cada touro tem um nome pessoal junto ao sobrenome da sua ganaderia. A retórica das touradas se excede tratando de sua beleza e sua bravura. Dedicam-se-lhe canções sentimentais, em que com frequência se fala dele com um diminutivo afetuoso, El Torito. E ao touro morto se reserva, em alguns casos, a mesma honraria que ao toureiro. Dar a volta à arena entre aplausos e aclamações, certo que ele dá essa volta arrastado por umas mulas. O eventual indulto de um touro talvez constitua o momento mais emotivo que pode acontecer numa tourada. No outro extremo, os touros que mataram um toureiro têm seu nome perpetuado junto ao deste. Frente à Praça de Touros de Linares, onde em 1948 Manolete
Talvez o toureiro mais emblemático do século XX foi morto por Islero. Levanta-se uma estátua de bronze dedicada ao touro. Existe outra, num lugar mais discreto, dedicada a Manolete. De fato, esse público que acode à praça para ver o touro ser ferido com lanças, arpões e espadas, possui, no entanto, um conceito peculiar da diferença entre isso e a tortura, e pode chegar a reagir com certa violência contra quem ultrapassa, por prazer ou por torpeza, essa fronteira. Isso certamente não comove os animalistas, que entendem toda essa subjetivação do touro não como um matiz, senão como um refinamento da barbárie. A virulência da controvérsia se acirra pela proximidade entre alguns aspectos da sensibilidade de seus contendentes. De todas as abominações reais e simbólicas que a sensibilidade animalista poderia conceber, a tourada é a pior, precisamente em função desta aproximação. Taurinos e animalistas têm muito em comum. Jogam com um conjunto muito parecido de relações, organizadas em sentidos opostos. Refiro-me a esse cruzamento entre o contraste sexual e o contraste entre espécies e as noções a respeito da morte. Dentro deste conjunto de noções comuns, a tourada se situa num polo diametralmente oposto ao tipo mais comum de animalismo. Este se foca nas capacidades e nas sensibilidades comuns a humanos e animais. Isso permite que o divisor seja borrado e os animais integrados como membros da família. A diferença entre humano e não humano é substituída por uma diferença de grau no exercício da humanidade. Os animais de estimação entram nessa família como filhos, identificados como crianças e, como tais, tutelados. E se a sexualidade foi, dentro das tradições humanistas, um recordatório da animalidade que persistia no seio da condição humana, não poderia estranhar que ela seja excluída dessa humanização para além dos limites da espécie. O animal de estimação, esse novo filho da família humana, é, por excelência, um animal castrado. Existem muitos motivos simbólicos e práticos pelos quais o animal criança precisa ser castrado. A sexualidade em si representa um dualismo equivalente e anti-hierárquico. Para que se instaure a assimetria na relação entre os sexos, é necessário conceituar um deles como menor de idade, como irmão mais jovem, ou mesmo como uma espécie de filho. Mas esses supostos são sistematicamente desafiados pela irrupção da atividade sexual. Não é de outro modo no caso dos animais de estimação, que se tornam intratáveis ou incontroláveis por causa do cio, ameaçando ainda com a formação de uma população semi-selvagem de animais de rua. A castração não é para os animalistas um detalhe, nem uma medida egoísta para a comodidade dos donos. Insistem nela como um bem para o animal, que com ela evita uma série de doenças e tem uma vida mais longa. Essa castração não é vista como um atentado à sua integridade. Faz parte da mesma preocupação pelo controle de riscos que interessa também aos humanos. Que a castração seja vista como garantia de um prolongamento da vida aponta também a noções menos explícitas sobre a vida e a mortalidade. Afinal,
a relação entre a sexualidade e a morte, que as touradas evocam do modo mais assintoso, não é apenas uma tese psicanalítica, nem uma obscura imagem poética. Ela é parte do cânone da biologia evolucionista, que nos diz que a separação de sexos faz sentido para seres efêmeros, que, como espécie, podem se beneficiar de uma rápida recombinação genética. Bom para a espécie, péssimo para os seus indivíduos. A civilização da que os animalistas fazem parte não nega a sexualidade, longe disso. Mas a sexualidade deve ser função da subjetividade, uma fruição e uma forma de sociabilidade livre. A biotecnologia, em suas diversas expressões, dissolve seu vínculo necessário com a reprodução e de quebra com a morte. Os projetos mais alvissareiros dessa biotecnologia apontam para variações da clonagem humana, que, num mesmo movimento, tirariam de cena a sexualidade e a morte como fatalidades da existência humana. Por vertiginosa que seja, essa perspectiva não é mais impensável. E, o que é mais importante, parece desejável para uma parcela crescente da população. A tauromaquia nunca foi um expoente da tradição, ou um arcaísmo sobrevivente. E antes disso, ela subverteu ordens simbólicas anteriores. Quando o toureiro ocupou o centro de uma areia onde antes os aristocratas encenavam a cavalo o domínio, mas com sua celebração da sexualidade e da morte do humano e do animal, tornou-se afinal o signo do passado frente a um hiperhumanismo que aspira a superar essas condições, levando os animais consigo. Mas a polêmica taurina pode ser uma dessas disputas em que, imperceptivelmente, dois se atracam contra um, porque os taurinos estão longe de negar este credo contemporâneo que condena o seu espetáculo preferido. Os animalistas desafiam esta dualidade natureza-cultura fundadora da civilização ocidental, e o fazem em nome da sua superação pela cultura. Para o animal não humanizado, restariam reservas naturais, que mesmo assim contam com justificações recreativas e educativas, e controlam os seus habitantes com pulseiras eletrônicas. Os taurinos, da sua parte, levantam a bandeira de uma visão trágica da vida, mas dificilmente a endossam longe da tourada. Lá, do mesmo mundo profano, é bem mais provável que, em sua maioria, adiram a este mesmo credo hiperhumanista dos seus adversários, que aspira ao cancelamento do que existe de animal na condição humana. Para eles, as touradas teriam o mesmo papel que as reservas naturais têm para os animalistas. Um enclave para a preservação, longe das relações efetivas, de uma dimensão outra do mundo, significativa, mas impossível de assumir.
pernas pro ar. A escola na casa das onças. Se vemos lá. O sexo e a morte dos touros, a controvérsia taurina e o caso da tragédia. Oscar Calavia Sais, Universidade Federal de Santa Catarina. Publicado na revista Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 23, número 48, maio-agosto de 2017. Aqui os papos da meia-noite. O laboratório para a geração de novas utopias. E o diário da onça pintada.